Oi, turminha da 302, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências. Nós vamos falar sobre os tipos de solo e propriedades do solo. Vamos lá? Nós vimos que o solo é formado a partir de transformações das rochas. Nele encontramos minerais, água, ar, micro-organismos, pequenos animais e restos de plantas e animais. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de solo. Nós vamos ver o solo argiloso, o solo umífero, o solo arenoso e o solo calcário, que não está no livro de vocês, mas nós vamos ver porque conhecimento nunca é demais. Então, o solo arenoso é aquele solo rico em areia. Ele é um solo pobre em nutrientes. Não é um solo fértil. Ele retém pouca água, então é muito permeável. E como há muito espaço entre os grãos de areia, o ar e a água penetram nele facilmente. É um solo muito seco. Agora nós vamos falar do solo umífero, que é o solo rico em humus. Em alguns lugares ele é chamado de terra preta. Esse solo ele é muito rico em nutrientes. Por quê? Porque ele tem muita concentração de material orgânico, restos de animais, né? Então, é um solo escuro e úmido, como eu disse, com bastante matéria orgânica, formada por restos de plantas e animais. Esse solo, ele é fértil e propício ao plantio, pois a decomposição libera sais minerais e nutrientes. O solo umífero retém água e também permite uma boa circulação de ar. As minhocas são responsáveis pela formação do humus e a presença delas no solo permite maior aeração, sendo muito apreciada pelos agricultores. A aeração é uma técnica que os agricultores fazem no solo para adequar ao plantio. Então, o que é humus? Vamos lá. É o resultado da decomposição de organismos mortos, como plantas e animais. E decomposição é o que acontece, por exemplo, com frutas ou alimentos que apodrecem. Isso acontece por causa da ação dos fungos e bactérias que se alimentam de matéria orgânica. Agora vamos ver o solo argiloso, que é aquele solo rico em argila. O solo argiloso retém mais água do que o solo arenoso. O grão da argila é menor que o grão de areia.
Por isso, os espaços entre os grãos são menores e o solo retém mais água. Mas, em excesso, a água pode comprometer a circulação do ar no solo, o que dificulta o desenvolvimento das plantas. Agora vamos ver o solo rico em calcário. Esse solo tem muitas partículas rochosas, de rochas, o que faz dele um solo que também é bastante permeável e seco. E também é um solo muito pobre em nutrientes. Propriedades do solo necessárias para o desenvolvimento das plantas. Então, existem solos onde as plantas crescem e se desenvolvem, e solos em que poucas plantas conseguem sobreviver, e até solos que não há plantas. Então vamos pensar, quais são as características que um solo precisa ter para o bom plantio? Então nós sabemos que para uma planta crescer, ela precisa de nutrientes, água, ar e luz do sol. Nós já aprendemos isso, não é mesmo? Então, qual será o tipo de solo que é o mais ideal para as plantas crescerem? Hein? Qual é o tipo de solo que a gente estudou? Vamos pensar? Quem acertou muito bem é o solo umífero. Os outros solos que eu apresentei para vocês não são favoráveis ao desenvolvimento de plantas, de modo geral. O solo umífero é excelente para que as plantas cresçam e se desenvolvam, pois ele é um solo fértil. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós encerramos nossa aula de ciências. Façam as atividades e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima!